Este é o programa Mid Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Mid Marketing do UOL. Aqui a gente bate um papo com profissionais das áreas de comunicação e marketing das principais empresas do Brasil e do mundo. Para quem está chegando agora e para quem já acompanha o programa há algum tempo, é sempre bom lembrar que a gente tem 160 entrevistas no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Nessa semana, a gente recebe a Fabiola Menezes, que é diretora sênior de marketing de chocolates da Mondelez. Tudo bem, Fabiola? Muito obrigado pela presença, super obrigado pelo tempo. Muito obrigada a você, Renato. Prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Para começar, eu queria que você contasse para a gente quais marcas que você cuida da Mondelez e o que é uma diretora de marketing de chocolates. Bom, eu cuido das marcas Lacta, né? Dentro do guarda-chuva de marcas de Lacta, a gente tem marcas maravilhosas como Diamante Negro, Laca, Shot, que fazem parte desse universo de Lacta. Depois tem a marca Bis, que é uma marca super importante para o Brasil. E temos Sonho de Valsa, Ouro Branco e Milka, que está aí chegando com força também. Legal. Você falou de várias marcas que a gente conhece há muito tempo, né? O brasileiro em si tem um consumo per capita de chocolate relativamente baixo, se a gente comparar países como Austrália e Inglaterra, né? Como que vocês têm atuado para aumentar esse número? Porque a gente acha que come muito chocolate, mas na verdade a gente não come, né? Como que a Lacta vem trabalhando para aumentar esse número de consumo per capita? Existe realmente uma oportunidade de crescer o consumo de chocolates no Brasil, e ele acontece muito também pela frequência. Então, hoje a gente tem que dar a oportunidade do consumidor de ter aquele momento de, né, o seu momento de indulgência. A gente faz muito isso através de formatos pequenos, então o Sonho de Valsa, agora a gente teve o lançamento do que a gente chama do Stick de Sonho de Valsa, que vai estar aí, a gente tem uma distribuição de 700 mil pontos de venda, então o consumidor tem acesso a um chocolate do jeito que ele quer, em muitas ocasiões de consumo. E também através de outros formatos e ocasiões de consumo. A gente tem, além, né, da Páscoa, que é um momento de consumo grande, a gente também oferece outros formatos. Por exemplo, a gente já lançou alguns anos atrás e tem crescido muito a linha de Dark, de chocolates Dark, que dá a oportunidade de um outro segmento, um outro público de entrar e consumir mais o chocolate. Então, através da inovação de formatos para cada tipo de consumidor, para cada tipo de bolso, a gente vai ajudando o consumidor a ter seu momento de prazer com chocolate. E com a pandemia, as pessoas ficaram mais tempo em casa e também aprenderam a comprar no digital, né? Sim. Os consumidores de chocolate já se acostumaram a comprar via e-commerce, né? Porque no começo a gente ficava preocupado, né? Pô, eu comprar chocolate vai ficar na portaria do prédio, ou no transporte vai ter algum problema, vai derreter e tal. Como que avançou esse mercado nos últimos anos e agora com a consolidação das pessoas comprando via e-commerce na internet, como que vocês veem esse crescimento daqui para frente? Olha, esse crescimento vem numa crescente desde a pandemia. Acho que as pessoas aprenderam a comprar chocolates e descobriram que chega bem em casa, tá tudo certo, não vai derreter, vai chegar pronto e bonitinho para o consumo. E também perceberam que dá para presentear as outras pessoas, né? Então, naquele primeiro momento da pandemia, as pessoas presentearam muitas outras através do e-commerce. Então, depois que esse comportamento foi aprendido, ele vem sendo consolidado. Então, para dar um exemplo, a nossa loja Lacta no ano passado duplicou em relação ao ano anterior. Nossa expectativa esse ano é que ela triplique em relação ao ano passado. Então, vem numa crescente bem grande. Existe um trabalho também contínuo de como é que a gente melhora essa experiência através dos nossos parceiros. Então, através dos e-commerces dos nossos parceiros também, como é que a gente garante que as pessoas não esqueçam do seu chocolate nas suas cestas de consumo. Então, tem todo um trabalho também de lembrar o consumidor, nesse momento que está fazendo a sua lista de compra dentro do e-commerce, por exemplo, de lembrar das nossas marcas. Então, um trabalho muito forte junto com os nossos parceiros na crescente de e-commerce. A gente espera que o e-commerce, que hoje representa cerca de 7% do nosso faturamento, cresça em breve para 20% do nosso faturamento. É uma jornada que está sendo impulsionada pelo próprio crescimento do e-commerce, porque, de novo, o consumidor já descobriu que pode comprar e que dá muito certo, e também por toda essa parceria com a cadeia inteira e até na nossa loja Lacta, que também funciona direto ao consumidor. A gente ouviu muito nesses últimos anos, e você já falou essa palavrinha, que é a mágica indulgência, né? Aquele momento que a pessoa se permite a dar uma escapadinha, comer um docinho.
essa expressão, ela veio para ficar, né? Porque a gente ouviu muito durante a pandemia, porque as pessoas precisavam de alguma coisa para desestressar, e isso agora veio para ficar. As pessoas têm buscado outros tipos de doces, outras opções para comer, para dar aquela fugidinha no meio do trabalho, depois do almoço ou à noite antes de dormir, né? Isso, esses são os principais momentos onde as pessoas buscam esse momento de prazer, esse momento da indulgência. O que a gente percebe é que o consumidor também entende isso dentro de um contexto de saúde mental, né? Como você mesmo trouxe, dentro de um momento de uma coisa mais que tem que caber dentro da minha vida. E aí o que o consumidor faz? Ele faz escolhas, ele precisa fazer escolhas dentro de uma dieta balanceada, dentro de um contexto, né, de como você se alimenta, você consegue abrir espaços para esse momento de indulgência. E ele também faz parte, né? Ele faz parte, como você trouxe, para aliviar o estresse, para viver um momento gostoso com a sua família, para viver um momento, né, de comemoração, enfim, de vários momentos que ele está lá. Ele é super prazeroso, ele traz um ânimo, ele traz uma alegria, né, para a vida, relaxa do estresse, mas ele tem que estar dentro desse contexto maior, e o consumidor está cada vez mais aprendendo a fazer isso dentro desse contexto. Legal. Você falou do site da Lacta também, né? Vocês têm um Isso. site próprio de vendas. Muitas marcas estão se tornando direct to consumer, né? Elas querem vender para o consumidor, principalmente para cortar alguns laços que as pessoas têm de comprar só em algum varejista específico. Como que vocês têm trabalhado para que as pessoas entrem no site da Lacta e comprem o chocolate? Porque tá isso dentro da cesta, com a compra maior, é mais ou menos normal. Agora, como vocês têm impulsionado para que o consumidor entre no mundo Lacta e compre alguma coisa lá dentro? Então, Renato, a gente trabalha no E, né? Não a gente quer ter os dois. É muito importante para a gente trabalhar das duas maneiras. Então, primeiro, sim, trabalhar muito próximo dos nossos clientes e ter o produto através do e-commerce deles e pensar num mundo digital, que a gente brinca, que é o físico junto com o digital, cada vez mais trabalhando de uma forma integrada. Para o consumidor, isso cada vez mais vai ser transparente. A experiência dele tem que ser tão boa no varejo quanto é no digital. E também dar a opção a ele de comprar diretamente. Então, a gente, por exemplo, num momento sazonal, faz muito sentido que o consumidor venha diretamente a gente, porque ele faz uma compra maior, o ticket médio, né, é maior, ele vai despender mais dinheiro no momento que ele está comprando ovos, por exemplo, para a família como um todo. Então, faz muito sentido que ele venha diretamente para nós, ele vai ter uma experiência para encontrar os produtos que ele quer, vai chegar na casa dele de um jeito acondicionado super bacana. Então, como é que a gente tem feito, tá? Primeiro é estruturar esse serviço para que ele tenha uma excelente experiência quando ele vem diretamente conosco. Então, garantir essa experiência desde a navegação, de ter o produto disponível, de ser uma experiência sem ruídos e chegar na casa dele do jeito que ele imagina, com a qualidade que Lacta tem que garantir. Então, esse é o primeiro ponto, né? Fazer uma experiência sem ruídos. Depois disso, a gente tem todo um plano de comunicação que hoje vai impulsionar para essa loja Lacta também. Então, nossos planos de comunicação digitais, hoje, que é muito do nosso investimento no digital, impulsionam os cliques ou até a comunicação para dentro dessa loja, gerando tráfego e fazendo com que o consumidor conheça essa possibilidade de poder comprar nos nossos canais digitais diretos. Né? Então, isso também é uma possibilidade. E uma terceira possibilidade, que é o que a gente tem feito agora, a gente está fazendo uma parceria com o Mercado Livre, por exemplo, em que a gente vai ter a loja Lacta dentro do Mercado Livre. Então, também é uma outra forma, é uma outra experiência de garantir, uma experiência bacana, ele já está no Mercado Livre, ele já está dentro desse tráfego e ele consegue fazer a compra de Lacta através do próprio Mercado Livre. Então, isso é uma parceria recente, é uma novidade, e com tudo isso, o que a gente quer fazer é com que o consumidor tenha a opção de poder comprar diretamente da gente e uma experiência muito interessante, promoções específicas, eventualmente combos e produtos específicos que vão garantir com que ele volte, com que ele entenda que faça sentido para ele comprar conosco. Mas entendendo que a gente quer os dois, a gente não quer, enfim, a experiência também tem que ser muito bacana com os nossos parceiros. Uma coisa não canibaliza a outra, né? Vocês têm que fazer com que as pessoas comprem, de repente, dentro da loja especial do Mercado Livre, mas também comprem na loja especial da Lacta, né? Exatamente, exatamente. A experiência tem que ser boa nos dois jeitos.
Você falou de novos lançamentos, né? Inovação é uma palavra-chave dentro da empresa hoje. Eu lembro que antigamente a gente tinha, sei lá, chegava na lojinha, tinha 5, 6 marcas de chocolate para a gente comprar, né? Eram sempre as mesmas, Diamante Negro, Lacta e Shot. A gente acabava comprando um desses. Hoje tem dezenas de marcas e de tamanhos, de pesos, né? Como que é esse trabalho de inovação dentro da empresa, né? Quanto tempo leva para você fazer um lançamento, desenvolver esse lançamento, como você falou, de sonho de valsa em outro tipo, e quanto tempo leva depois para saber se deu certo ou não? Porque também não adianta fazer um lançamento, achar que vai dar certo e de repente falar, putz, não deu, vamos tirar. Como que funciona esse processo todo dentro da Mondelez? Bom, Renata, é uma pergunta, eu vou tentar dividir a resposta, é uma pergunta longa. Muito comprida. Vamos lá, eu sou apaixonada por esse tema, e a Mondelez, de fato, especialmente na categoria de chocolates, não somente, mas muito em chocolates também, entende que inovação é fundamental para o crescimento da companhia. Então, por exemplo, esse ano quase metade do nosso crescimento vai vir de inovações que a gente considera aí do último ano e meio para cá. Isso significa o seguinte: o consumidor vai nos experimentar mais, vai nos querer mais todos os dias, à medida que também a gente traz coisas novas, que despertam essa curiosidade, essa vontade de experimentar. Então, temos que ter opções. Como eu te disse, também temos que ter opções, não somente na inovação de sabores, que é um caminho de inovação, mas também de formatos, de diferentes opções de preço, para que a gente possa ser acessível a diferentes opções de bolso. De um lado, a gente pode oferecer um pouco mais de indulgência, de outro, a gente fornece formatos, no que a gente chama de porções controladas. Então, você também tem que entender a inovação, a gente tem insights, a gente parte sempre dos insights do consumidor, onde a gente entende o que o consumidor está querendo. Então, se não são novos sabores, quais são esses novos sabores? Quais são as novas tendências de sabores? Se são novos formatos, porque ele precisa ou fazer caber no bolso dele, caber dentro da cesta dele, ou seja, porque ele quer um formato específico para controlar uma porção, ou o contrário, ele quer um formato de compartilhamento em que ele possa ter para compartilhar com várias pessoas. Então, esses são insights que a gente colhe, que nascem e da onde partem os nossos projetos de inovação. Aí a gente tem 2 formatos hoje de como conduzir a inovação dentro de casa. Então, a gente tem um formato tradicional, que a gente chama de waterfall, de cascata, em que é o funil de inovação, bastante clássico já, então, em que a gente entra com a ideia e ela vai caminhando até o lançamento. Esse é um tempo, a gente tem encurtado muito o tempo médio. Esse processo de funil, já foram quase 2 anos, hoje a gente está com menos de 1 ano de lançamento entre a ideia e lançamento, mas a gente também foca esse processo de waterfall em projetos talvez um pouco menos complexos. Hoje, projetos que são mais longe do nosso core, né, longe da onde a gente conhece mais, projetos que são mais, digamos, que têm um benefício importante para o negócio, mas que tem uma incerteza muito grande, ou que a gente não conhece exatamente como é a solução que o consumidor quer, a gente tem operado num formato ágil, as famosas squads de inovação. Tem sido muito interessante para quê? Para que são projetos, como a gente tem bastante incerteza, né, não é um projeto que é só um sabor diferente e tal, a gente consegue fazer rodadas de interação com os consumidores. Então, a gente testa a hipótese e vai melhorando esse produto até a gente chegar ao consumidor. Normalmente são projetos que, dessa forma, eles são até mais curtos do que seriam no formato de waterfall, porque a gente foca um grupo de trabalho multifuncional para trabalhar focado nesse projeto, e também tem a possibilidade de aprender com o consumidor durante a jornada. E também, então, a gente trabalha com os 2 tipos de projetos, alguns que a gente tem mais certeza, outros que a gente tem menos certeza, e com isso a gente tem conseguido trazer muitas inovações para o mercado. Então, algumas delas que já estão aí, que já são de sucesso, posso falar, por exemplo, o nosso Dark, o nosso Intense. Então, é uma linha que hoje já representa boa parte do faturamento da companhia, e que cresce, o segmento de chocolates dark crescem mais rápido do que o chocolate ao leite, e o consumidor brasileiro está aprendendo a cada vez mais consumir chocolates com mais teor de cacau. Então, esse é um mercado que cresce, a gente tem tido inovações, já não, além das bases, né, dos percentuais, que a gente tem 40%, 60%, a gente tem também inovações de sabores já dentro dessa plataforma, e com isso o mercado vem crescendo acima da média do total de chocolates. Como eu te falei, a gente lançou um formato diferente de sonho de valsa e ouro branco, que é um formato de stick, o palitinho, digamos assim, tá voando, tá indo super bem, porque o consumidor
tem dentro daquele sabor que ele ama, que é do sonho de valsa Ouro Branco, já muito conhecido, mas num outro formato isso desperta o interesse, desperta também a vontade de consumir. O produto está indo super bem, então muito mais também uma questão de uma novidade dentro de um novo formato, o recheio é um pouco mais cremoso, a gente entendeu que a cremosidade era importante para esse formato. Então, são algumas das formas que a gente tem inovado em chocolates, e vem mais coisa por aí. Legal. Por exemplo, desculpa, só me lembrei de uma coisa super legal que a gente fez, Páscoa, para falar um pouquinho de formato. Para Páscoa, a gente lançou uma caixa de variedades nova. Então, a caixa de variedades, tradicionalmente, é a caixinha azul de lacta com os favoritos, mas esse ano a gente lançou uma caixa Oreo. Então, é uma caixa que tem um formato diferente, ele tem vários produtos de Oreo, 2 produtos novos, 2 sabores novos que não existem em outro lugar que não seja nessa caixa, e a própria caixa abre e vira um jogo de tabuleiro para você jogar com os seus filhos, enfim. Então, é um formato novo, uma nova oferta que não tinha no mercado. Legal. Você falou de sonho de valsa, Ouro Branco, e não deu para não lembrar da grande mudança recente das marcas, que é a forma de abrir, né? Mudou-se o formato, era um bombonzinho, virou uma embalagem. As pessoas já se acostumaram com isso, não teve muita celeuma, as pessoas acharam melhor no final das contas, né? Já tem alguns anos, né, que a gente fez essa mudança, e eu acho que o consumidor percebeu que o produto ficou muito mais crocante. Então, acho que esse é o grande benefício. É óbvio que tinha uma questão mais afetiva dos consumidores que já conhecem a marca há muitos anos, né, ele tinha um formato do duplo twist, que a gente chama, né, que é o bombom dobradinho, mas a verdade é que o produto fica muito mais crocante com a nova embalagem, e o consumidor agora entendeu esse benefício, então agora a gente está vivendo um outro momento, assim, que eles já não tem mais aquela saudade do duplo twist e se acostumaram com esse novo momento. As pessoas se acostumam, não tem jeito, né? A gente vai para o intervalo, já a gente volta com a Fabíola para falar um pouco mais sobre a importância dos influenciadores no dia a dia das marcas e também para ela contar um pouquinho das novidades de Páscoa. Até mais. O podcast UOL Investiga, A Vida Secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram para o crime. Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim. E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e emoções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Voltamos. Essa semana a gente recebe a Fabíola Menezes, que é diretora de marketing de chocolates da Mondelez. Bom, toda Páscoa a gente vê uma enxurrada de novidade, de preço, tamanho diferente, né? Como que vocês estão tentando fisgar o consumidor nesse momento? A semana pré-Páscoa, por exemplo, era fundamental para as vendas. Isso continua assim? Ou o e-commerce, que a gente já comentou muito, deu uma equalizada nas vendas? A semana pré-Páscoa ainda é muito importante, mas cada vez mais a gente tenta esticar essa linha, lembrando o consumidor, né? Então, as parreiras já estão aí, já foram montadas, e aí a gente, quando as parreiras, na verdade, são montadas, o consumidor começa a pensar, puxa, já posso consumir, já posso dar de presente. Então, essa é uma forma da gente estimular esse momento de consumo, mas a semana pré-Páscoa ainda é muito importante, sim, para o negócio. O e-commerce também ajuda, porque o consumidor já sabe que se ele deixar para comprar muito em cima da hora, pode ser que não chegue a tempo. Então, a gente tem lá muito claras nossas políticas de entrega nas capitais em 48 horas, agora a gente está atendendo nacionalmente, a gente consegue entregar em 5 dias úteis, mas precisa se programar um pouquinho para chegar pelo e-commerce. Então, isso ajuda também a antecipar um pouco as vendas. Quanto às novidades, não tem jeito. Todo ano a gente tem que trazer coisa nova para o mercado. E é isso que garante que o consumidor venha, experimente, tente algo diferente. E também a gente tem formatos e tamanhos para cada bolso, para cada consumidor. Então, a gente tem desde os ovos menores até os ovos maiores, ovos que a gente tem, que a gente já traz há alguns anos, que é maravilhoso, é o nosso, a Lacta tripla camada,
É um ovo um pouco mais bem acabado, sofisticado, com recheio de chocolate cremoso, então muito gostoso, e é também uma novidade que já não é tão novidade, já está aí há uns 2 anos no mercado, mas que o consumidor adora e que vem crescendo muito. E esse ano a gente tem uma novidade no ovo da Barbie, a gente tem essa licença já há algum tempo, e esse ano a gente fez, junto com a Mattel, uma experiência nova. A boneca, que é uma Barbie sereia, que vai estar dentro do ovo, esse ano a gente produziu com diferentes tons de pele. E a gente produziu em quantidades iguais e distribuiu de forma aleatória. Então, é uma forma da gente também estar trazendo um pouco de diversidade para essa criança que recebe um ovo da Barbie. Não é mais só a Barbie tradicional, né, com cabelos loiros, agora a gente tem Barbies morenas, Barbies negras, e a gente está muito feliz com essa parceria, com essa possibilidade. Temos outros ovos para as crianças também, e os tradicionais, que a gente sempre tem que ter, que é o mais vendido, é o sonho de valsa. Se não tiver, o pessoal fica chateado. Tem ouro branco, tem diamante negro, tem bis, então a gente garante também os ovos. Mas uma coisa que vem crescendo muito é o consumo de chocolates, não somente de ovos, né, do que a gente chama do portfólio como um todo de chocolates. Então, o consumidor acaba presenteando também com caixas, aproveita esse momento também para comprar barras e presentear com barras de chocolate também. Então, é um momento que a gente tem visto o consumo não só de ovos cresce, não só de ovos acontece, mas também do mercado de chocolates como um todo, né? E a gente também tem novidades em outras áreas que não são só os ovos. Então, né, como eu disse, a gente tem uma caixa nova de Oreo, né, que a gente está chamando de Oreo esse ano, e também está impulsionando o nosso consumo com as novas barras de Intense. Eu ia falar justamente sobre isso, né? A gente vive num momento de crise no mercado de trabalho, a gente tem inflação, e a gente que sabe que os ovos de Páscoa, eles todo ano ficam mais caros, a gente sempre tem as matérias explicando por que um ovo de Páscoa é mais caro que uma barra, né? Aliado a isso, a ABICAB, que é a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, relatou recentemente que a gente vai ter mais de 160 lançamentos para esse ano. Ou seja, tem muita coisa para o mesmo consumidor, né? Como que vocês têm feito para que as pessoas não escolham produtos de outras marcas, de repente, porque tem menos grana ou porque tem uma novidade mais bacana? Esse sortimento variado, ele é fundamental nesse momento, né? Principalmente em relação a tamanhos e valores, né? Sim, Renato, é como você disse, nós temos marcas que os consumidores amam, né, e sempre procuram, e a gente tem que ter. Então, obviamente, a gente tem o sonho de valsa, e a gente tem sonho de valsa em diferentes tamanhos, que isso garante também que o consumidor possa levar o seu chocolate favorito, mesmo se ele tiver com o bolso um pouco mais apertado. Então, a gente oferece também os clássicos em tamanhos diferentes para poder chegar em todos os lares, poder conseguir dar acesso a todas as pessoas e todos os lares. Então, essa é uma das estratégias que a gente tem. E também temos novidades todos os anos, porque a gente sabe que tem um consumidor que vai em busca daquela marca que ele ama, e a gente tem que estar lá com bis, com sonho de valsa, com ouro branco, com diamante negro, mas também tem um consumidor que quer novidades. E a novidade ajuda com que o consumidor também esteja conosco nesse momento. Então, novidades no brinquedo, né, do infantil, a novidade dentro de um novo sabor de ovos de Páscoa ou de um novo produto, isso ajuda o consumidor a estar conosco nesse momento. E o que a gente tem feito também é utilizado este momento, né, para promover a nossa linha de chocolates como um todo, porque, como eu te disse, muitas vezes ele vai comprar o ovo, por exemplo, para a criança, né? Então, a criança vai ganhar o ovo, mas eu também quero presentear o adulto. Eu vou na casa de alguém, é o meu almoço de família, eu também quero levar um presente para o adulto. Então, às vezes ele combina isso com uma caixa, às vezes ele combina para um adolescente, eventualmente, com barras de chocolate. Ele faz, na combinação, ele consegue presentear todo mundo e aquilo cabe no bolso dele. Então, é uma combinação entre formatos e promoções dos diferentes formatos, garantia dos sabores favoritos estar lá para ele e novidades que seja no brinquedo novo que vai estar dentro do ovo da criança, seja, por exemplo, com uma caixa de variedades nova que a gente está trazendo, seja em novos sabores de chocolates, que ele pode fazer uma combinação nesse momento. A ideia é que todo mundo possa se presentear nesse momento, possa ficar feliz. A gente quer dar acesso a todas as pessoas. E a reputação da marca vale muito nessa questão, né? Querendo ou não, a Lacta tem mais de 110 anos de Brasil. Vocês entram já na jornada do consumidor já com esse ganho reputacional, esse estofo reputacional de vários anos, né? A gente não sei
quem está vendo a gente, quem está ouvindo a gente, eu não me sinto muito incomodado quando eu vejo uma propaganda, um comercial de chocolate, né? Para mim está tudo bem, né? É mais fácil falar sobre chocolate com as pessoas. Como que vocês entram nesse momento da compra mesmo do dia a dia? Olha, primeiro que, exatamente, a categoria de chocolates é uma categoria muito emocional. As pessoas amam chocolate, têm memórias afetivas com as nossas marcas. A marca Lacta tem 111 anos, né? Então, assim, você tem marcas icônicas nesse processo. Você tem um Sonho de Valsa, você tem Bis, você tem Lacta. Todas essas marcas são maravilhosas. Então, o consumidor tem uma receptividade muito grande conosco já, e a gente tem que usar isso com muita responsabilidade, né? Mas o que a gente tem feito também é uma comunicação, e a marca Lacta tem um propósito, que é o propósito de nutrir relações verdadeiras. A gente diz que cada pedacinho de Lacta aproxima pessoas, e a nossa comunicação tem sido feita muito nessa direção, de estimular essas relações, esse vínculo afetivo, de que as pessoas possam estar junto, e o chocolate, na verdade, está lá como uma forma de tornar esse momento mais gostoso, mas o gostoso é estar junto com quem você ama. A gente tem promovido essa comunicação através de histórias verdadeiras e diversas, a gente tem usado diversidade para trazer esse ponto de vista, e toda vez que você traz, talvez, uma comunicação que é muito verdadeira, tem muito um propósito de marca, que é uma verdade das pessoas, porque, de fato, o chocolate entra nesse momento de reunião, de união, né, além do momento indulgente pessoal, tem muito desse momento compartilhado, o momento em que você compartilha com uma pessoa que é, sei lá, o seu marido no final do dia, né, os seus familiares no final de semana, tem um momento muito gostoso dessa relação íntima, e a gente tem promovido muito isso com a marca Lacta. Quando a gente entra na casa do consumidor contando essa história, é muito positivo. A gente tem recebido assim, um feedback muito positivo para a marca, e é um caminho que a gente vai continuar perseguindo, assim. Legal. Você falou de responsabilidade, né? A marca, quem trabalha com a marca que tem mais de 110 anos tem muita responsabilidade de lidar com ela no dia a dia. O marketing de influência hoje é super importante para todas as empresas. Só que você vai contratar um criador de conteúdo, um influenciador, e colocar a Lacta na boca dele pode ser gostoso, né? Mas tem que ser feito com cuidado, né? Como que vocês analisam esses criadores de conteúdo que vão atuar com vocês no dia a dia? E queria saber se as pessoas, se esses criadores de conteúdo, eles precisam ser chocolatras também, ou só podem comer só um pouquinho? Não, a gente não seleciona, o critério de seleção não é por ser chocolatra, né? Obviamente não dá para não gostar de chocolate, aí fica difícil. Mas o critério de seleção não é só impacto, né, Renato? Acho que a grande questão você tem muita razão. Hoje a gente trabalha assim com influenciadores, e eles são muito importantes para chegar até o nosso consumidor, para a mensagem estar lá de um jeito bacana. Eles são uma rede importante de influência mesmo junto aos nossos consumidores, mas eles não podem ser selecionados só pelo seu impacto, ou só pelo seu alcance. Eles têm que ter uma conexão com o propósito da marca. Então, hoje a gente usa, sim, alguns parceiros, e a nossa agência, que é a David, para fazer uma curadoria de quem são esses influenciadores que têm a ver com a nossa marca, que tem um propósito, ou pelo menos, se não tem o mesmo propósito, que às vezes é difícil, mas que pelo menos tenha uma linguagem que caminha junto com o que a gente quer construir, né? Não tem por que a gente pegar, enfim, um influenciador que tem uma linguagem ou que tem um propósito muito diferente do nosso, aí não vai funcionar, não vai colar, e a audiência dele também não vai engajar com a gente. Então, a gente tem um trabalho de cuidar de como a gente vai conversar com esse influenciador, trazer ele para a nossa rede de comunicação, como é que a gente conversa com ele para que, obviamente, ele faça a comunicação no tom dele. Também não dá para você, a graça de você fazer através dos influenciadores é você usar o tom do influenciador, ele é proprietário, ele faz de um jeito muito proprietário, mas tem uma conversa do que a gente espera, e às vezes não dá match, às vezes falam, não faz sentido, e aí tudo bem, não dá match, né? Não dá certo essa conversa. É preferível você escolher um influenciador que está mais engajado, que entendeu o nosso propósito, que acha muito divertido. A gente tem um grupo de influenciadores muito grande para bis, e aí bis é muito mais fácil de engajar, porque bis é sobre o descontrole, é sobre assumir o descontrole, é uma linguagem para jovens, né, jovens adultos, e aí tem muitos influenciadores que conectam muito facilmente, é muito divertido, e é muito engraçado, e tem tudo a ver com a marca bis. A marca Lacta, por exemplo, procura um outro tom, um outro grupo de influenciadores que fala
com um grupo maior de consumidores, não está focado só no grupo de jovens, né? Então está focado num público-alvo bem mais amplo, e aí a linguagem é diferente, tem que engajar de um jeito diferente também para ser verdadeiro. Acho que a grande escolha dessa é trazer a verdade, mas tem que estar conectado, a verdade do influenciador na linguagem dele, mas tem que estar conectado com a marca também, senão não cola, e aí o consumidor também não engaja. Não funciona. Todo mundo percebe que tem alguma coisa de errado, né? Antigamente era meio que mais difícil que até os influenciadores não topassem as marcas, né? Imagina, chega uma Lacta pro cara, o cara fala assim, não vou aceitar. Hoje já tem que rolar primeiro esse namoro para dar esse match que você falou. Na verdade, o casamento rolar tem que ter um namorinho antes, né? Não é chegar lá e falar assim, somos a Lacta, vamos fazer. O cara vira e fala, não. E aí, de outro lado, também a marca pode olhar e falar, a gente apostou nisso, mas não deu certo. Hoje esse mercado está se equalizando bem, né? Tanto de um lado quanto do outro também, né? Renato, acho que a gente está vivendo um momento de amadurecimento já desse momento dos influenciadores. Acho que no início foi um boom, todo mundo tentando entender também como entrar, como fazer acontecer. Acho que é natural, né? Os próprios influenciadores e criadores de conteúdo e as marcas do outro lado também querendo experimentar. Acho que a gente amadureceu, né? Tanto os influenciadores e criadores de conteúdo se estabeleceram, hoje são criadores enormes. A gente tem influenciadores enormes com grande impacto no país e a gente tem as marcas também que já aprenderam, né? O que funcionou, o que não funcionou, esse influenciador é enorme, tem um impacto enorme, mas ele não engaja nada, a nossa marca não engaja, não dá cruzamento com o target. Então vamos buscar algum que talvez não seja um impacto em milhões de pessoas, mas que tem tudo a ver com a gente. Então, a gente também tem escolhas entre não só um super influenciador de impacto, esse a gente também tem e também busca, mas também quais são os outros influenciadores que vão trabalhar em targets um pouco mais segmentados, mas com muito mais verdade e mais engajamento. Então, a gente faz uma composição e isso tem ajudado a marca a entrar com mais verdade na casa dos consumidores. Você já passou por outras empresas de consumo, né? Você trabalhou com a Já. Sadia, com Seara. Vender chocolate é mais gostoso, mas é mais difícil, mais desafiador, ou a gente pode colocar no mesmo patamar? Eu trabalho com alimentos eu trabalhei com alimentos muitos anos, trabalhei na Kimberly também, vendendo papel higiênico, neve, Aí era mais adoro. difícil, mais fácil vender chocolate. Olha, eu acho que cada segmento tem seus desafios e é apaixonante, de verdade, acho que cada segmento tem as suas coisas extremamente positivas e tem seus desafios também, né? Eu acho que chocolate é onde eu estou hoje. Obviamente o produto é uma delícia, né? A gente desculpa, a gente tem que fazer degustação, né? Então, assim, é uma vida muito difícil. É uma delícia realmente, mas tem seus desafios, tem um mercado concorrencial super acirrado, né, excelentes concorrentes, a gente respeita todos eles, temos aí para fazer melhor todos os dias, nos ajuda a fazer melhor todos os dias, é um mercado complexo, é um mercado de muitas variáveis, então não é um mercado único, né, não é um mercado, só mercado de chocolates é mercado de tabletes, não. Tem vários formatos, tem muitos pontos de venda a serem conquistados, então a gente tem que pensar em multifatorial sempre e apostar multifatorial, então em produtos desde pequenos formatos até múltiplos formatos, com preços diferentes, em regiões do país diferentes, se derrete, se não derrete, então com qual sabor novo, quais são as próximas novidades, então é um mercado complexo para você atuar diferentes frentes e vencer em todas elas, que você vai resolver entrar, né? A gente tem vantagem, porque nós temos muitas marcas muito bacanas, né? Então, de novo, Sonho de Valsa, Bis, Lacta, a gente consegue trabalhar em formatos e tiers de preço, segmentos de preços diferentes. Mas é um jogo complexo esse, que é apaixonante. Para quem gosta, né? Para quem gosta, você falou bem do tamanho do varejo, das vendas, né? O pequeno varejista, ele ganhou muita força na pandemia, né? O supermercadinho perto de casa, tal. Isso fez com que as marcas também prestassem mais atenção neles, porque o que a gente sentia antigamente é que grandes redes de supermercado, aí tem tudo. Aí você vai na vendinha, não tem. Né? Agora a gente vê um sortimento maior de produtos, principalmente de chocolates. Tem mais marcas ali, mesmo que sejam em menor quantidade, tem mais marcas à disposição. Vocês também passaram a olhar para esse pequeno varejista com um carinho com maior carinho? Olha, Renata, eu diria que não, a gente sempre olhou para ele com muito carinho, tá? Mondelez, porque tem chicletes, né, como Trident, né, como tem Bubalool,
como tem halls no portfólio, tem sonho de valsa e ouro branco, sempre viveu muito próximo do traditional trade ou do varejinho, como você está falando. Então, para a gente, nunca foi só um jogo, a gente tem que estar muito bem e fazer um trabalho excelente no grande, né, e no cash and carry, mas a Mondelez sempre teve isso como fortaleza, de olhar para o pequeno com muito carinho. Durante a pandemia, a gente, inclusive, foi uma das empresas que entrou para ajudar esse mercado pequeno, que sofreu muito, né, com o processo pandêmico. Então, para a gente sustentar esse negócio, ajudar com parceria para sustentar esse negócio, e agora ele volta a crescer com muita força, pós-pandemia, até crescendo até mais, e a gente preparou um portfólio muito bacana para esse cara. Então, o que a gente tem hoje como chocolates? A gente tem não só o bombom, mas a gente tem esse formato que eu te falei do stick, a gente tem bis extra, que tá, assim, cresce enormemente, e nós temos um relançamento da linha de chocolates. Antes era uma linha de 20 gramas, a gente relançou para 34 gramas, num formato que tem o que a gente chama de molde, né, o formato do chocolate é muito mais gostoso, e a gente relançou tudo isso, então, com um pacote novo para o varejista ter na loja dele, com diferentes sabores e com diferentes formatos e diferentes preços também. Isso ajuda ele a ter portfólio, né, que é como você falou, dele ter variedade no ponto de venda. Então, a gente sempre desenvolve pensando, a gente desenvolve produtos pensando nesse canal de vendas, onde vai ser bom para ele vai conseguir ter produtos que giram bastante e com o preço, no ponta de preço que o consumidor está disposto a pagar. E que seja gostoso, né? Isso é premissa básica. Isso vale para todo mundo. A gente desenvolve pensando nesse canal e a gente cuida desse canal há muitos anos. Ele é muito importante para nós. Eu queria que você comentasse, para terminar, uma campanha publicitária de uma outra marca, de um outro setor, que você olha e fala assim, nossa, queria muito ter feito parte disso. É uma recente de Coca-Cola. Eu olhei e falei, gente, eu queria ter tido essa ideia. A Coca acabou de lançar uma ideia dentro de um museu, e é uma campanha totalmente em 3D, em que tem uma pessoa sentada no museu e ele interage com todas as obras mais incríveis de todos os tempos, e aí no final ele bebe uma Coca-Cola deliciosa dentro do museu, aquilo dá energia para ele seguir caminhando, e a gente fala, eu queria ter feito esse filme. Faz parte. Fabíola, obrigado pelo tempo, foi muito legal falar contigo. Boa sorte por aí, vamos mandar uma promoção para o chocolate, né, para todo mundo ficar feliz. Vamos sim. Muito obrigada. Obrigado você. Para quem está vendo a gente aqui no YouTube, no canal UOL, a nossa playlist tem mais de 150 entrevistas com muita história legal sobre marketing, sobre publicidade, sobre comunicação e sobre chocolates também. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Obrigado, até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br/podcasts. Mídia e Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardillo, coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Alexandre Jimenez e Antoine Morel, e a direção de conteúdo é de Murilo Garavella. Uau.